Vamos aqui dando início ao nosso primeiro bloco, né? Primeiro bloco, boa noite, Roberto. Bem-vindo aqui ao Tribuna Livre mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Uma boa noite, Osmi, boa noite, Narciso, boa noite, Emerson, e boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo essa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo a participação, mais uma vez, aqui no Tribuna Livre, esta que é uma conversa política bastante democrática. Eu sempre tive aqui grandes embates com o Narciso, com o Osmi, e hoje, graças a Deus, a gente vai trocar mais ideias, com certeza, para levar em prol da população aquilo que a gente almeja lá na Câmara Municipal de Rio Branco. Só que você está vindo pela primeira vez eleito agora. Eleito. Né? Pela primeira vez eleito, isso mesmo. Isso. Legal. Emerson, boa noite, bem-vindo também. Boa noite, Estélio, boa noite, Osmi, boa noite, Narciso, boa noite, Roberto. Parabenizo você também pela campanha, pela eleição. Quero agradecer a população de Rio Branco pela oportunidade que foi me dada. E aqui vamos bater um papo para mostrar as ideias, conversar um pouco mais sobre os projetos. Essa tribuna aqui que já recebeu grandes pessoas e tiveram bons bate-papos aqui. Vamos a mais um. Osmi, você sempre na marca do pênalti, pode começar a chutar e fazer Não, gol. eu queria que os dois, como vereadores eleitos, fizessem uma avaliação, notadamente, não só política, mas, acima de tudo, econômica, do que devem enfrentar os municípios brasileiros nessa crise. Veja bem, a crise hoje, ela está instalada em todo o Brasil. Mas a gente tem visto agora algumas medidas, né, não tão populares do atual governo Temer, que visam a melhorar o crescimento do nosso país daqui a alguns anos. Entendemos que essa crise que abateu a todo o nosso Brasil vem de um governo que estava no poder há mais de 20 anos e nos deixou essa herança aqui que abateu todos os estados e os municípios do Brasil. Eu acredito que com o pouco que a gente tem, a gente pode fazer. A gente vai fazer uma fiscalização dura, enérgica, em cima de todas aquelas obras que são feitas pela Prefeitura. Vamos ver as licitações que estão feitas de modelo certo, se o dinheiro que está sendo investido ele é proporcional ao valor de mercado. É isso que nós temos que analisar a partir de agora como fiscais do município de Rio Branco. Eu acho que as prefeituras vão ter um grande desafio pela frente, né? Todas elas com pouquíssimos recursos que vão ter que ser muito bem aplicados e vai caber a nós, vereadores, fiscalizar. Eu acho que o grande papel e o grande diferencial dessa próxima legislatura vai ser a fiscalização durante esses 4 anos. Nós temos aí uma PEC em andamento que está dando muito o que falar, né? Que vai ser uma medida um pouco impopular e temos que ter redução de gastos, né? Eu acho que hoje a folha salarial do nosso estado do Acre é muito grande e a gente está vendo o atrapalho que está sendo para pagar fornecedores. Temos que priorizar os funcionários públicos e por isso os fornecedores estão ficando um pouco de lado. Eu acho que se a coisa continuar assim, uma crise no Acre vai ser instalada e vai atingir fortemente toda a economia. Em breve? Em breve. Osmi, Pois não, senhor Narciso. primeiro, eu quero aqui de antemão me declarar absolutamente favorável à PEC 241. 241, a do... Que já tem também o meu apoio. Sou absolutamente favorável. Mais favorável ainda sou à aprovação da reforma da Previdência. Sim, também. Mais ainda a reforma trabalhista. Nós combinamos assim antes do programa, não? Eu acho que eles conversaram Pela primeira ali, vez, né? né? Conversaram não é ali. possível. Alinharam, né? Nós, Ele tá dizendo que tudo você está ia dizer. dizendo. É porque nós tínhamos que aparar as nossas diferenças. Ah, né? bem. Concordar em alguma Tá coisa. certo. Mas acontece, o Roberto, e eu vou fazer algumas perguntas a posteriori pertinentes ao seu partido. Mas para mim, Osmir, a primeira grande obra a ser feita neste país, e o Temer, en passant, chegou a falar nisso quando falou em pacificação. É tirar o ódio que está impregnado na nossa atividade política. O ódio Sim, da população. de De tudo. todas as classes, né? Eu acho que, né, Sim, no geral da população. Então, muito na política, está muito no nível da política. Assim. E, Porque criminalizar a política. e numa contribuição nesta natureza, aí eu discordo de você. Começo logo discordando de você. Sempre. Tutankhamon VII, há alguns milhares de anos atrás, 5.000 anos.
5.000 anos atrás, Voltou quase a época dele. Tutankhamon VII Foi lá no Egito, mano, lá nas pirâmides. falava da herança maldita, que havia recebido do pai, do avô, do bisavô, etc. Sim, perfeito. Então, para mim, a primeira covardia de quem assume o poder é reclamar da herança que está recebendo. Sim. É por isso que eu não concordo. Mas a herança ela é nítida. Não, Nós estamos vendo não, aí mas 20 escuta. anos de um plano econômico que não deu certo. Mas escute, não se apresse, você vai ter tempo para se justificar. Este Brasil, ele é perdulário desde o governo das capitanias hereditárias. Veio o Império, Você já era. a República. O grande fantasma para o equilíbrio fiscal do país, se fosse a herança deixada pelo governo passado, estaria resolvido com a presença de um novo governo. A Perfeito. herança maldita que este país está recebendo, Osmir, é saber que só a Previdência Social este ano terá um déficit de 170 bilhões de cruzeiros. Este ano, o ano que entra de 170, o outro ano de 180, 190. Então, a herança foi construída, não foi recebida deste ou daquele governo. Mas, Narciso, antes de ouvir os nossos convidados, deixa eu fazer só um pequeno parênteses. Rápido. No tempo do Império, não. Eu defendo em tempo do Império. Eu ainda... Claro, quem leu, quando o imperador foi deposto, Pedro II. estava no navio, e chegaram lá com dinheiro que É verdade. os interventores mandaram para ele se Não recusou a recebeu. receber. É verdade. Não recebeu. Dizendo que É verdade. ele não tinha autoridade para dar dinheiro público para terceiros. E a propósito disso, e não vamos tomar Império tempo- era diferente. Não vamos tomar o tempo de vocês dois, não. E a propósito disso, Astério, a nossa Constituição que mais durou não foi esta atual, foi a do Império. Claro. A do Império. Eu virei monarquista. eu quero dizer. Bom, Então, quando eu falo que nós precisamos, e o presidente Esquecer o ódio e esquecer o ódio essa e herança pacificar o maldita. país, enquanto estiver esticando a corda, puxando para um lado para o outro, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa não é minha, a culpa é sua, nós não chegaremos, não encontraremos o denominador comum para governar esse país. O PMDB na esfera nacional não tem feito essa reclamação de uma forma como eu estou falando aqui hoje. Que eu vejo como uma herança ruim o que o Brasil recebeu, que o nosso estado do Acre vai receber, que a nossa prefeitura vai receber. Entendeu? Eu entendo que essa herança é ruim, mas o PMDB tem trabalhado de forma diferente. O PMDB. O próprio Michel Temer tem tomado as medidas impopulares para ele, mas que são necessárias para a mudança e a melhoria do nosso país. Ele está tentando resgatar a nossa economia. E você mesmo acabou de dizer, a PEC 241 é uma dessas medidas. E a gente viu a votação, eu estava até em plenário lá no momento, fazendo uma visita em Brasília, 366 votos favoráveis. Ou seja, a gente não vê mais esse ódio, como você começou a colocar, a não ser, você viu aqueles discursos de alguns petistas, alguns membros do PCdoB e tal, contrários à PEC. Mas aí a gente vê que na maioria do Congresso, Mas me ele diga está uma coisa, favorável. Roberto, em que Votou você, favorável. quais são os pontos positivos que você vê na PEC A 241? redução de gastos é necessária para o país. Sim, mas se limita a Começou isso? por aí. Não, só na redução a gente já vê que houve uma mudança grande. Mas essa limitação de gastos Aí sim. também é importantíssima. A limitação de gastos é o que vai nos manter daqui a uns tempos. Não nesse momento. Então, essa história de que a oposição coloca, a oposição ao governo Temer, de que a PEC 241, quero ouvir também sobre isso, ela prejudica. E eles fazem um discurso, Homérico. não, e assustador, Eles são os melhores educação e a oposicionistas que saúde. tem. Nós nunca somos o melhor opcionista. que prejudica a saúde e a educação. Do seu ponto de vista, isso não é verdadeiro. Tanto não é que não existe uma limitação de gastos para a saúde e para a educação, como quer fazer crer a oposição. Sim. Vocês falaram alguns pontos aqui bem interessantes. O primeiro dele é a questão da criminalização da política, né? Isso não está deixando os políticos trabalhar. O tempo todo sendo julgado, achando ruim. Inclusive, durante até a campanha, a gente sentiu isso na pele. Né? Eu ia para os sinais, entregar o panfleto. Você trouxe uma palavra que eu achei interessante, a campanha. Eu queria até que a gente mergulhasse
mais aqui, porque a gente está muito assim na esfera nacional, economia e tal, assim. Como é que foi a campanha de vocês? Entendeu? Vocês viram por aí compra de votos, crime eleitoral. Como é que se deu esse processo? A questão da criminalização durante a campanha, né? Entregava panfleto nos sinais, né, para os carros. E quando eu chegava, teve um caso bem engraçado. Quando eu fui entregar o panfleto, um senhor já de idade olhou para mim e falou assim: eu não voto em ladrão. Como assim? Não deu tempo nem de me apresentar, de mostrar, falar assim: olha, eu não tenho culpa nenhuma disso que está acontecendo, eu estou chegando agora. Né? Então, essa criminalização já está começando na campanha. Hoje, quem se candidata já é visto como criminoso, que já quer entrar ali para se beneficiar, para ganhar dinheiro. Peraí, a gente está tentando ajudar. Né? As pessoas estão querendo construir uma nova política. E a sociedade não Mas tem... generalizou, né? Já generalizou, porque perdeu a credibilidade. Né? E quando deu certo, agora as pessoas falam: não se corrompe. Eu espero que você continue com o mesmo discurso. A carne é fraca. A carne é fraca e tal. E já começa a pressão antes de começar o mandato. E eu posso contar uma historinha rápida sobre a carne fraca? Pode, fica à vontade. Não sei se foi no governo de Getúlio Vargas, não sei qual. Ele nomeou um assessor. Aí disse: olha, esse teu cargo é importante, não se deixe corromper. Né? Aí, 30 dias depois, 60 dias depois, o cara chegou lá com o presidente me demita. Ele disse: mas por que, homem? Ele disse: você lembra do conselho de São João de Deus, não deixe de corromper? Ele disse: lembro. Ele disse: pois é, mas os homens estão chegando no meu preço. É mais ou menos isso, né? E a gente fala da questão dessa... Mas eu até no começo do programa, na abertura, eu falei que vocês estão duas lideranças novas, de um processo de renovação natural da política, né? Em um Brasil que se apresenta com a sociedade mais exigente, muito, né? Muito mais. Então, a fiscalização que vocês prometem, também haverá uma fiscalização sobre O nosso trabalho. o trabalho do vereador, né? E sobre a campanha, você está falando na criminalização da campanha, mas, Narciso, Osmir, quando você vê, acho que 250 deputados envolvidos. Na delação da Norberto, são? da Odebrecht, vai ser 200 deputados e senadores. E quando será todo mundo junto? Juntos. Então, é natural que alguém do povo, Osmir, Claro. diga, né? Pô, você quer roubar também? Então, caberá a vocês demonstrar que não. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse novo processo, esse novo Brasil que emerge das urnas, lideranças jovens, novas aí, que vocês têm Após a Lava Jato. Após a Lava Jato, né? A responsabilidade... Ela já está do meio para o fim, né, Osmir? A responsabilidade de fazer um bom trabalho é muito maior, né? Eu estive na Câmara essa semana para a primeira reunião e a gente vislumbra uma coisa, quando chega lá, realmente verifica que é outra. Por exemplo, Como assim? O vereador ele não tem gabinete dentro da Câmara. Né? A Câmara loca um espaço de até R$ 1.500, paga a conta de energia, dá um notebook, um computador e o resto é por sua conta. Ou seja, eu vou ter que comprar as mesas, né, do meu próprio gabinete, eu vou ter que comprar os computadores, eu vou ter que comprar o ar-condicionado, eu vou ter que tirar tudo isso do bolso. Por quê? Eu tenho que dar condições de trabalho para a minha equipe técnica poder trabalhar. Porque como é que eu vou cobrar deles? Né? Então, muitas vezes a sociedade não tem conhecimento disso. E eu acho que nunca foi exposto antes essas condições de trabalho. Essa é a dura realidade. É a dura realidade. E quer cobrar, e quer fiscalizar. Mas isso é na Câmara, né? Na Câmara. Assembleia Na Assembleia já tem um mas... patamar diferente. Então, para fazer uma boa gestão, tem que ter condições de trabalho. Então, por mais que a gente tire do nosso próprio bolso, internet, vamos ter que pagar todo mês, porque a Câmara não paga isso. Então, assim, são condições de extrema importância para se ter uma boa gestão. Mas, no entanto, Jarudi, o que se passa para a opinião pública é exatamente o inverso. Que tanto o vereador, como deputado estadual, como deputado federal, mas não é eles ganham o rio de dinheiro, que não é verdade também. Não é. Que não é verdade. Osmir, eu não vou pretender fazer com que o vereador... Jarudi. Não, o Roberto. Saia daqui cantando de galo, né, Osmir? Mas porque ele não falou, não deixou ele falar ainda. Ele ficou do teu ladinho para isso, né? Ele gosta. Mas vamos lá. Tu não deixou ele falar quase ainda? Roberto, me diga uma coisa. Quando você fala no PMDB, você fala seção Acre ou PMDB como um conjunto? PMDB como um Brasil. Como um Brasil? Então, E como Brasil então e como Acre também. vai lá a pergunta. O primeiro maior estado, o estado mais importante do Brasil é São Paulo. O segundo mais importante é Rio de Janeiro. O terceiro mais importante, Rio Grande do Sul. O estado do Rio de Janeiro é, se a gente poderia dizer assim, a meca do PMDB do Brasil.
como Minas Gerais foi a meca do PSDB, São Paulo do PSDB, Sim, perfeito. como o Acre é a meca do PT. Do PT. E por que é que o PMDB do Rio de Janeiro está governando mal e porcamente o segundo estado maior do Brasil, se o Pezão sucedeu ele mesmo, que sucedeu Sérgio Cabral e que sucedeu outros governadores do PMDB? Veja bem, no meu entendimento, pode haver uma má administração de uma pessoa, mas não de um partido. O partido ele é composto por pessoas. O partido ele não pode ser culpado pelas coisas. A gente pode culpar a pessoa, mas não o partido, em momento algum. O partido PMDB, se tu ler o estatuto dele, é um partido mais democrático que tem no país. E a gente aceita pessoas de todas as esferas, até onde se administre bem. Agora, a gente não pode culpar todo um PMDB por conta de uma administração num estado específico como o Rio de Janeiro. O PMDB eu faria ainda uma adenda a você. Você está esquecendo que o Rio de Janeiro sofreu um problema seríssimo, econômico, financeiro, com a perda do royalties de petróleo. Sim. Foi uma... Agora, só interrompendo Osmir aqui, dando ruim suporte para o Narciso, nessa questão de herança, de governo e tal, estava observando, não tem como a gente dissociar nesse projeto de Brasil que não deu certo com o Lula e a Dilma, em tese, Sim. que o PMDB argumenta, sem o PMDB. Não, porque o PMDB dava era o vice. como partido. Era vice. E não, eu digo a sustentação na Câmara Federal. E no o Senado. apoio na Câmara e no Senado. Com 7 Mas ministros. o PMDB, Então, a participação o PMDB deu as muito medidas forte. para a Dilma para fazer a mudança no Brasil. O PMDB foi lá e entregou uma carta, que era uma ponte para o futuro, onde ele mostrava as medidas que deviam ser tomadas pela Dilma para fazer uma mudança no Brasil. A Dilma ouviu? Em nenhum momento. Quer dizer, em nenhum momento na hora de governar, o PT chamou o PMDB para dizer, olha, vamos nos unir e vamos mudar esse país. Em nenhum momento houve isso. Aliás, nós fizemos um documento a nível nacional, inclusive o Acre participou, fazendo essa construção de uma ponte para o futuro e entregamos na mão da presidente Dilma. Ela não quis saber do documento. Eu tenho que ir para o intervalo, mas a gente vê também, nos melhores momentos da economia, com o Lula e com a Dilma no primeiro mandato, a gente vê que estava todo mundo feliz. Até o Aécio dava entrevista na televisão elegendo Lula. Mas vocês não me deixaram perguntar ao Emerson sobre a PEC 241. Depois do intervalo, a palavra vai estar com Osmir. Deixa eu ir para o intervalo. Primeiro bloco, a gente vai para o segundo já. Voltando já.